logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. Em algumas traduções está sozinho. E chegando à tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou algo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do mar, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, em algumas traduções estava reparando o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé. Em algumas traduções, homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Creia nisso e sente. Amém? Não duvidar da palavra de Deus, não duvidar do Senhor. Eu gosto de falar sobre os inimigos da fé, porque você conhecendo os inimigos, né? Você vai conhecer como vencê-lo. Esses dias alguém estava dizendo para mim o seguinte: fulano não gosta de ir na igreja do pastor João Batista, porque hoje o pastor João Batista, ele é o pastor dos capetas, só fala em capeta, né? E demônio manifesta, mas não dá para falar da vitória de Jesus sem citar os demônios, né? A Bíblia, Paulo escreve que Jesus expôs publicamente Satanás, seus demônios, despojou, né? Então você precisa saber como o inimigo age. Não só o inimigo espiritual, o diabo, mas os inimigos interiores, né? Os nossos inimigos interiores, aqueles que moram dentro de nós, que nós precisamos em Jesus vencê-los. E um deles, né, é o desânimo. Você viu Jesus falando aí: tem de bom ânimo, né? Porque o desânimo é um inimigo nosso que mora dentro de nós, né? Falando de inimigo que mora dentro de nós, vou começar a abrir um parênteses aqui. O inimigo, né, mora dentro de nós, é como aquelas bactérias que irão destruir o nosso corpo quando a gente morrer. Já está em nós, né? Só não age porque nós estamos vivos. Você já viu quando uma pessoa tem que amputar uma mão, um braço, um dedo porque está necrosado? É porque aquele micróbio já começou a comer, aquela bactéria já começou. Ou seja, só se vence essa bactéria na necrose em vida, né? No poder de Deus. E outro inimigo que nós vamos falar hoje, o segundo é o medo, também, que está associado à dúvida, o desânimo, o medo, né? E a dúvida. O maior deles, o maior inimigo que muitas vezes habita dentro de nós, chama-se incredulidade. Mas nós vamos falar hoje sobre a dúvida. Esse texto que nós lemos, ele fala de um dos grandes milagres de Jesus. E esse milagre, ele expressa, ele
ele perfigura a imagem perfeita do primeiro Adão. Por quê? Porque Adão tinha a virtude de Deus na perfeição, de ter domínio sobre tudo. Nós falamos isso no dia primeiro. Ele tinha domínio sobre tudo. Ele tinha domínio sobre as águas. Ele podia andar sobre as águas, tanto podia mergulhar nela e não afundar, né? Manter-se, né? Na superfície, como podia afundar, andar, nadar pelas profundezas da água, como também podia andar sobre a água. E Jesus perfigura essa imagem do homem perfeito, o segundo Adão, né? Deus que se fez carne agora para estar no meio da humanidade para salvar. E Jesus, você sabe que Jesus escolheu discípulos, né? Discípulos significa, vem do grego mathetes, significa aquele que aprende. Então Jesus escolheu pessoas para estar aprendendo com ele, estar crescendo através dos seus ensinamentos. E existem duas formas de se aprender, né, que são as mais práticas na vida. A primeira é sentando e ouvindo, e a segunda é observando. E os discípulos aprendiam ouvindo Jesus nos seus ensinamentos e observando as atitudes de Jesus. Por isso que nós que somos crentes em Jesus, temos que ter atitudes abençoadoras, porque existem pessoas nos olhando, algumas para criticar e outras para aprender com a gente. E Jesus havia pregado, e depois da sua pregação, curado muitas pessoas, ele despediu os discípulos. Eles tinham vários barcos, eles iam atravessar o mar, e Jesus disse assim: olha, vocês discípulos, vocês podem ir, entram nos barcos que estão aqui e vão embora. Daqui a pouco eu vou, daqui a um tempo nós nos encontramos. E aí ele continuou atendendo a multidão. Presta atenção, Jesus, ele tinha, como pastor, ele tinha aquele cuidado de atender a multidão. Então ele atendia a multidão, e ele ficou ali atendia em grupos, né, famílias, um por um, individual, e ele foi atendendo, e as horas foram passando. Existem pastores hoje, isso é uma crítica, né, que eles fazem o culto por obrigação, terminam o culto e eles não vêem a hora de ir embora, né? Eles até colocam alguém já no relógio para começar a desligar as lâmpadas, para eles ir embora, né? E não cumpre a função de atender, de ouvir as pessoas. Jesus é um exemplo. Quando eu digo que a gente aprende, eu aprendi com Jesus. Então, saber atender. Jesus atendeu, e depois de atender, Jesus ficou só e se retirou para o monte. Ele foi orar. A Bíblia diz, sozinho, orar à parte. Há momentos na nossa vida que nós temos que orar à parte. Ontem estava conversando com o Anselmo, um outro apaixonado pela Bíblia. A gente estava falando o seguinte, sobre a oração, né? Que eu sou uma pessoa muito chata com aqueles irmãos que ficam toda hora e diz para todo mundo: estou indo no monte, vamos, irmão, comigo, né? E eles cantam que vão no monte para todo mundo. Na verdade, eles querem ser conhecidos como irmãos de oração, porque dizem que vão no monte, e não porque são de oração. E todo mundo que faz isso cai. E nós falávamos exatamente sobre isso. Aí o Anselmo estava falando, aquilo que Jesus disse, né? Entrar no quarto e orar em secreto. A palavra secreta, ou seja, ninguém está vendo, ninguém está sabendo, só você e Deus. E há momentos que nós precisamos fazer isso, sozinho, nós e Deus. Por que eu digo que cai? Porque na verdade, o homem, Jesus já recebeu a sua glória terrena. Quando todo mundo ficou sabendo, fulano é só de monte, aquele irmão, aquele outro vai no monte, ele já foi reconhecido. Aquilo mesmo que Jesus falou, né? Fazendo um comparativo daquele que ora na praça de mão levantada, para as pessoas dizer, ele já recebeu a glória dos homens. No mesmo texto que ele fala em secreto, ele diz isso. Então, quando vai no ano, pode ir, mas aqui nós vamos falar que no dia 24 nós vamos, todo ano você sabe que nós temos propósito. Mas há momentos que é você e Deus.
E Jesus saiu para orar à parte. Voltando a falar dos irmãos que falam muito, teve um acampamento que o pastor Celso pregou, ele falou, eu estou orando, lá em Votorantim não é monte não, meio do mato. Um monte de irmão foi nele, falou, onde fica esse mato? Na segunda-feira estava um monte de irmão indo para o mato, ele não vai prestar isso. Não vai prestar. Ou seja, está correndo atrás de novidade, não tem uma vida com Deus. E Jesus tinha, sendo Deus, tinha vida com o Pai. Por que Jesus precisava orar à parte? Porque ele estava em carne, e por isso ele precisava manter a comunhão com os céus, com o propósito, com a visão. E Jesus, quando despediu os discípulos, ele disse, vai. Os discípulos não olharam e questionaram, mas está mandando a gente ir, pegar o barco e ir embora, daqui a pouco entardece, daqui a pouco escurece, e ele como vai? Os discípulos não questionaram isso. Se o nosso mestre está mandando a gente ir e ele vai ficar, ele sabe das coisas. Aí, um ponto para os discípulos aí. Se Jesus mandou, eles obedeceram e foram. Entraram no barco, Jesus atendeu todo mundo, orou e ficou à parte, subiu ao monte para orar sozinho, orou. E a Bíblia diz aqui que na quarta vigília da noite, 3 horas da manhã, para você contar as vigílias da noite, você conta de 3 em 3 horas, começando das 6, 6, 9, meia-noite, 3 horas. Na quarta vigília, Jesus sai, desce o monte, e aí ele olha, de madrugada não tem barco, né? E o mar estava agitado, o vento, o barco que levou os discípulos, ou os barcos que levaram os discípulos e outros acompanhantes, né? Porque andava, 12 discípulos e mais 7 mulheres que ajudavam no ministério de Jesus, e mais alguns agregados, como Matias, né, que você vai ver lá em Atos, que seguiu o ministério de Jesus. Jesus ia, eu não fui chamado especificamente, mas eu vou seguir esse homem. Então os barcos foram levando, e naquele dia estava um vendaval, e o vento estava contrário ao barco, ou seja, vento contrário, tiveram que arriar as velas, porque senão eles iam voltar para o mesmo lugar, mas também não saíam do lugar. Será por que Jesus mandou eles na frente sozinho e falou, depois eu vou? Como diz Daniel, ele sabe todas as coisas. Ele sabia que o vento ia segurar os discípulos ali. Eles não iam longe, mas não iam tão longe naquele mar. Aí, na madrugada, depois da oração, Jesus desce, e ele chega, né? Está escuro, ele chega sozinho. Você já andou sozinho no escuro? Né? À noite, de madrugada? Né? Eu sempre conto aqui que eu tive uma experiência, e não era de madrugada, e em 86, eu vim a pé de alumínio a Brigadeiro Tobias. Quando eram 5h30, estava claro. Escureceu, 6 horas escureceu, eu estava na Raposo Tavares. A Raposo não era tão movimentada como hoje, né? Há 28 anos atrás. Eu de sapato. E eu vou dizer uma coisa para você: não deixa a ira fazer você tomar atitudes como eu fiz. Nunca mais eu agi por ira. Que eu agi com ira, irado, eu vou a pé. Vim. Quando eu vim andando a pé, aí escureceu. Naquilo que escureceu, aquele breu, 6 horas, 6h15, aquele breu. Aí o céu ainda estava meio ofuscado. Passava um carro e aí eu tinha que andar na pedra, sapato machucando. Aí quando eu estava numa reta ali na Brigadeiro, antes de Brigadeiro, eu vi de longe assim, alguém andando em pé e alguém sentado num cavalo, e vinha de longe, não dava, estava mais ou menos uns mais de 500, 300 metros, não dava para ver à noite. Aí quando o carro passava, eu vi aquilo andando, e aquilo estava andando assim, eu falei, o que será aquilo lá? Será realmente um homem num cavalo e uma mulher andando embaixo, né? O que será aquilo? Aí eu falei, tem que ir, vou continuar indo. Vem dentro da gente um certo temor, um certo medo. Você não sabe o que você pode encontrar no escuro. Sim ou não? Agora Jesus era 3 horas da manhã, que já é diferente. Estava escurecendo, Jesus já estava no meio da madrugada. Ele desceu tranquilo, com a tranquilidade de quem tinha domínio e conhecimento sobre tudo. Chega na praia, pisa na areia, aí a onda vem, ele fala, onda, vou tirar a onda de você agora.
Como diz o Jairzinho, eu tiro onda para a onda não me tirar. Subiu na onda e foi andando, tranquilo, talvez meditando, talvez cantando, porque Jesus cantava. Você sabia que Jesus cantava? Jesus cantava e tocava. A Bíblia diz que Jesus tocou o esquife. Não, brincadeira isso. Esquife é caixão, é outra coisa. Posso abrir um parênteses aqui de novo? Já que eu contei uma anedota, hoje à tarde Deus me deu uma anedota. Você vai, pastor, Deus deu uma anedota? Deu. É para quem que sabe inglês. Vou contar rápido, para quem sabe inglês. Era 7 horas, Deus me deu essa anedota. Um pastor com esse calor, né, com esse sol que nós estamos vivendo aí, esses dias quentes, o pastor americano veio pregar no Brasil. O seu intérprete, numa igreja, o pastor que convidou, todo contente, o pastor americano vai pregar, e o intérprete falou, vamos receber o pastor, deu o nome do pastor. O pastor pegou o microfone, pegou o lenço, secou o suor e disse, thank you, Lord. Aí o pastor falou, liga o ventilador. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Tem calor. Então, vamos lá. Então, preste bastante atenção. Voltando à palavra de Deus. Nós vamos voltar aqui à palavra de Deus. Deus, Ele quer que você preste bastante atenção. Então Jesus orou, saiu dali andando sobre as águas, foi caminhando, pensando. Como eu disse que Jesus cantava lá da Santa Ceia, na última Santa Ceia que ele participou, a Bíblia diz que ele cantou o hino da vitória. Então eu acredito que Jesus era um cantor, vivia cantando salmos, louvando a Deus, porque Jesus tinha bom humor. E andando sobre as águas, ele ia meditando em algumas coisas, ele ia ali, continuava glorificando ao Pai pela vida dele, né, pelo momento do monte. Aí quando Jesus vem andando, Jesus usava aquelas roupas ou branca ou tons pastel, né? Naquele tempo se usava muito branco ou tom pastel. E Jesus vem andando, a capa dele abrindo, né, com o bater do vento. De repente os discípulos estão ali, o barco não sai do lugar, aquele vendaval, e Jesus andando tranquilo. O vendaval não incomodava Jesus. Mas os discípulos olham, né, sobre uma pequena fresta que a lua dá, ela pega bem em Jesus, eles olham e falam, o que é aquilo ali em cima da água? Gente, o que é aquilo ali? Eles acharam que era um espectro, eles acharam que era um fantasma. E eles começaram a tremer. Ai, o que vai ser agora? Pode ser uma alma penada que está vindo na nossa direção. O mestre não está aqui. Eles começaram a ter medo. E à distância, Jesus percebeu que eles estavam com medo. Né? Eu acho que alguém mais corajoso disse, alto lá, quem vem aí? Oi, quem vem aí? Aí Jesus disse, oi, tem de bom ânimo, sou eu, não temas, não tenha medo de mim. Olha, tem de bom ânimo, não deixa o medo, não deixa a situação avessa, não deixa o vento contrário, não deixa a minha imagem andando sobre as águas assustar vocês, sou eu. Jesus chamou a atenção, sou eu. E presta atenção que toda a palavra de Deus dada ao servo em desespero é a seguinte, não temas, não te espante, não te assombre, não tenha medo, eu sou contigo, sou eu. Você sempre vai ouvir de Deus, se você é servo de Deus, você sempre vai ouvir de Deus palavras desse jeito, não temas, não te espante, não te assoles, cante uma canção, me glorifica, porque eu sou contigo, eu estou contigo, eu estarei contigo, eu te darei livramento. Você nunca vai ouvir uma palavra de Deus dizendo o seguinte assim, ó, que se dane. Não, ele vai dizer, não temas, eu sou contigo. Jesus fala isso. Aí o Pedro, atrevido, o Pedro tinha umas características muito legais que eu admiro. O Pedro era o discípulo mais atrevido de Jesus. É aquele que arriscava, ele viu aquela chance, puxa, é Jesus, eu ouvi, reconheci a voz, é ele mesmo, mas eu vou tirar a dúvida, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá até ti. Olha que experiência que o Pedro queria ter na vida. Tem gente que tem um carrinho, né? O carrinho dele é um fusquinha. Se é um fusquinha para coleção, tudo bem, né? Se é uma caravan para coleção, que gosta, sonhou e tem lá, né? Coleção.
né? Se é um Chevette, porque eu sempre gostei de Chevette, eu tenho um carro bom, eu tenho um Santa Fé, glória a Deus. Eu creio na Santa Cruz, que Deus vai me dar um dia ainda, né? Mas a pessoa muitas vezes ela tem um fusquinha, ela vai, meu fusquinha, né? E ela não quer ter a experiência de ter um Santa Fé, não é verdade? Ela não quer ter uma experiência de ter um Mercedes. Pedro era aquela pessoa que queria ter experiências grandiosíssimas. Ele falou assim: se é Jesus mesmo, eu quero a oportunidade de andar sobre as águas. Se você confia em Jesus, você precisa querer ter oportunidades grandiosas no Senhor. Você precisa ter a visão de Pedro. Não, eu vou ter, se o Senhor é Ele mesmo, se o Senhor está comigo, eu vou ter experiências gloriosas no Senhor. Por isso que ele é atrevido. Ele disse, se é o Senhor, que eu vá até o Senhor. Jesus disse para ele, olha a palavra de Jesus para ele, sobre a palavra, vem. Você leu aí, né? Jesus disse, vem. Aí ele falou, opa, tirou um pé do barco, tirou o outro. Quando ele pisou com o pé esquerdo, não afundou, ele pôs o direito, nossa, que legal. E aí ele deu um passo, deu o segundo, deu o terceiro. Suponhamos que Jesus estava lá na parede, ele deu o terceiro. Quando uma criança dá mais de 2 passos, todo mundo diz assim, andou, né? Não é verdade? Se ela faz assim, cai, não andou. Mas se ela dá o primeiro, o segundo e o terceiro, Pedro andou, ele deu no mínimo 3 passos, se não deu mais. Mas a Bíblia diz aqui que de repente, ele reparou no vento. Jesus vinha lá, ele desceu do barco, pisou, não afundou, pôs o outro pé, não afundou, deu o primeiro, o segundo passo, o terceiro, mas de repente ele reparou no vento. Eu vou repetir uma coisa para que você saiba, que você possa guardar. Quando vem uma promessa de Deus sobre a sua vida, quando você recebe uma palavra profética, Satanás, sabendo que você ouviu a palavra profética, ele vai agir. Toda profecia de Deus para a sua vida terá um contra-ataque do diabo contra você. Você tem que estar preparado. Quando Daniel orou, pediu um mistério de Deus, o que a Bíblia diz? Ele entrou num propósito de ficar em jejum, não comer manjares, não colocar perfume, né? Ele ficou e ele entrou em oração, e esse período de propósito ele fez em tempo, o tempo que ele determinou era o tempo da resposta. A resposta levou 21 dias para chegar até ele, mas a resposta foi liberada no exato momento que ele começou o propósito. Aí você pergunta, mas pastor, então por que demorou 21 dias? Porque Satanás tentou impedir que chegasse até Daniel a resposta. É por isso que quando você faz um voto a Deus, antes de fazer o voto, para e pensa no tamanho do voto, as consequências do voto, o que você vai fazer e que você tem que permanecer. Porque o diabo vai atacar você. Então você tem que falar assim, não, eu vou esperar no Senhor. Quando você ora, o salmista diz no Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ou seja, e ouviu meu clamor. Eu podia mudar a ordem do versículo. Clamei ao Senhor, esperei confiantemente, e Ele me ouviu. Ou poderia mudar, esperei, clamei ao Senhor, Ele me ouviu, porém esperei confiantemente. Há necessidade de você ter a tua ação. A ação humana é necessária. Ontem nós falamos isso. Você tem que praticar uma ação. Porque o diabo, ele vai tentar inibir você. Aí ele vai tentar mexer com o que está dentro do teu interior. E o Senhor Jesus disse que o que está dentro do nosso interior não é bom. Você sabia disso? Ele disse que do coração do homem procede o quê? A prostituição, o adultério, as maldizências, sim ou não? Satanás vai tentar despertar muitas vezes o que está dentro do teu coração. Vou repetir e eu não tenho medo de dizer isso. Vou levantar meu pé direito. Quando eu levantar meu pé direito, ele fez assim, ufa. Aí eu abaixo e ele fala, de novo não. Guardou isso? Vou fazer de novo. Ele fez, ufa.
Eu bati, ele disse: não, desse jeito não. O diabo é um gigante vencido. Se você é de Jesus, o diabo é um gigante vencido e ele precisa estar posicionado, sendo amassado, massacrado debaixo do teu pé. Aí, pastor, se ele é vencido, porque eu ainda não conquistei a minha vitória? Porque o gigante que tem que ser vencido é o que está dentro de você. O nosso maior inimigo, depois que nós aceitamos Jesus, somos libertos, somos batizados no Espírito Santo, não é mais o diabo, porque ele já é vencido. Não podemos subestimá-lo, como escreveu Paulo. Mas temos que buscar de Deus, para que o nosso interior, para que a nossa alma, para que aquilo que nós achamos, nós somos muitos achentos. Aí eu acho, né? Você sabe por que eu amo o projeto de vida? Quando nós começamos o primeiro projeto de vida foi em 2001, né? 2001, nós recebemos muita crítica. Tivemos o segundo em 2002. Aí eu não vou esquecer isso, porque veio a missionária Geralda, quem lembra dela? A missionária Geralda pregando, ela não sabia de nada, não tinha ouvido nada. Deus a usou com uma palavra profética. A pastora falava em línguas e ela interpretava, ou era o contrário agora. A pastora falava em línguas, ela interpretava, e Deus dizia assim: você questiona por que 12? Mas eu digo 12 porque eu assim determinei, eu assim estabeleci para que tu tenhas vitória. Você lembra? Quem lembra disso? Alain Anselmo lembra. Eu não vou esquecer disso. É por isso que eu amo, porque tem gente que é crítico, tem gente que critica tudo. Ou seja, ele põe para fora o pior que está dentro do seu interior. Você precisa vencer isso, vencer, eu disse a ira, né? Não me deixar levar pelo momento de ira. Fiquei aborrecido, eu vou a pé. Aí no meio do caminho, depois de 3 horas andando de Brigadeiro, eu falo: por que eu estou andando a pé aqui? Não para ônibus, as pernas estão doendo, os sapatos machucando, né? As pedras que eu pisava machucavam assim. Quando eu cheguei em Brigadeiro, eu estava assim. Aí tinha um motorista de um caminhão entregando refrigerante no posto. Eu disse assim: meu amigo, dá para você me dar uma carona até ali, a Avenida São Paulo, a ponte? Ele falou: dou, entra aí. Porque tinha no mínimo mais 1 hora de caminhada. E olha que naquele tempo eu ainda tinha aquele preparo de quando eu treinava ainda. Aborreci-me com alguma coisa, deixei a ira me contaminar e agi por ira. Aprendi, porque é o inimigo interior. Você tem inimigos interiores. Um inimigo interior que você precisa vencer para chegar à vitória: inveja. Eu vi num trailer, no canal Vivo, aquele aquele senhor, Tony Ramos, dizer assim: se tem uma coisa que eu não tenho é inveja. Eu falei: eu já disse isso para uma pessoa também. Tem gente que vê alguém parando um carro, ele se torce. Por que não eu? Aí a inveja move tanto ele que leva ele a pecar. Deve ter esse carro aqui que está roubando, né? Inimigos interiores que você precisa. E como é que você vence esses inimigos interiores? Dando vazão para o Espírito Santo de Deus. Gálatas 5:23 fala sobre o fruto do Espírito: bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, né? Amor. Porque senão os inimigos interiores vão te dominar. E ali o vento, Pedro olhou, reparou o vento, olhou para o vento suscitou, e aquele vento representa Satanás, suscitou um inimigo chamado medo, que trouxe logo em seguida o que Jesus interpretou também como dúvida. Aí Jesus correu lá, porque ele é bom, da distância que ele estava, ele correu sobre as águas, né? Eu imagino as águas respingando, né? E um peixe mais pensador falando assim: esse cara não vai afundar, não? E Jesus tira Pedro, alça Pedro pela mão, né? E para levantar um homem afundando na água, ele vai te puxar. Ou seja, Jesus conteve, né, a densidade da água. Olha só que, olha os milagres aí, porque ele segurava um peso,
a força gravitacional puxava Pedro para baixo, Jesus puxou, sustentou naquele momento, Jesus personificou, né, a força de Sansão, né, que aquela força que Sansão tinha era pelo Espírito de Deus. Jesus sustenta Pedro aqui, leva ele segurando aqui e põe ele no barco. Quando Jesus olha para ele e fala assim: homem de pequena fé, homem de pouca fé. Jesus não chamou ele de bule nem de garrafa térmica. Jesus disse: homem de pouca fé. Não é bule nem garrafa térmica. Homem de pequena fé. Até quando estarei eu com vocês? Por que duvidastes? Olha, Pedro, o atrevido, ele tinha tudo para dizer assim, ó, né? Ele tinha tudo. Puxa, andei sobre as águas, fui lá, abracei Jesus e vim com ele conversando. Mestre, o Senhor é demais. Mas a história de Pedro não pode ser completa, sabe por quê? Porque ele duvidou. Olha, se você dá 1, 2, 3 passos, 4 passos, não duvide não. Se você fez algo que ninguém faz a não ser o seu mestre, continue confiante, porque você pode dar 1000 passos. Porque Deus é contigo. Porque se Deus abriu a porta para você, pode ter certeza que Ele vai abrir outras 1000 portas na sua vida. Você ouviu o testemunho da Tati aqui sobre o Lucas. Você acha que vai ficar no Lucas? A menos que ela e o esposo quiser. Porque quando Deus faz a obra, Ele faz a obra completa. Lê a história de Ana, mãe de Samuel. Ela era estéril, ela teve Samuel, teve mais 3 filhos depois. Porque quando Deus faz, você não dá apenas 3 passos, você dá 1000 passos. Não duvides. Você está entendendo? Não duvide da palavra de Deus. Jesus disse: vem. Vem, então vai, desça do barco, pise na água, fala assim: eu vou fazer aquilo que poucos homens podem fazer neste mundo. Você precisa ter fé. Você precisa ouvir a palavra de Deus e deixar ela ressoar. Lá no seu emprego, quando Deus falou assim: essa porta está aberta para você, meu amigo, eu abri, vai lá e diz que o emprego é seu, porque você vem no meu nome. Aí a pessoa lá do departamento pessoal, a psicóloga do RH vai falar: mais um religioso, mais um evangélico doido, né? Que eles vão analisar dessa forma. A psicóloga do RH, ao te entrevistar, quando você falar para ela: eu vim aqui porque Jesus mandou, ela vai falar assim: religioso louco. Mas ela mesma vai ter que colocar você lá dentro, porque Jesus vai mostrar as suas qualidades para ela. E quando você entrar lá depois de 1 ano, se alguém tentar se levantar para você sair, não tema, porque quem te colocou lá foi Jesus. Você vai ficar lá 10, 20, 30 anos, à medida que você tiver bom ânimo e esforço. Tem gente que Deus abre uma porta para ele, está lá 1 ano, começa a perseguição e fala: Deus, prepara outra porta para mim, Senhor, eu não estou aguentando, é muita perseguição. Foi Deus que abriu, eu estou aqui. Então, perseguidores, olha, no poder da palavra, vocês serão destruídos, porque a palavra do meu Deus destrói os meus inimigos. Você não cantou aqui agora? Tua palavra destrói todos os meus inimigos. Cadê a fé? Viver pela palavra. Quem está entendendo? Sabe quando a pessoa traz a reclamação em primeiro lugar, começa a lamuriar e lamentar? É o inimigo interior que está aí dentro. É esse inimigo que você tem que vencer. Sabe por quê? Ó, agora ele vai gritar, quer ver? Ó. E esse está vencido. Você entendeu? Agora você tem que vencer esse inimigo. Por isso é difícil vencer esse inimigo. Quer ver? Suponhamos que a pastora Ana fosse minha inimiga. Para eu vencer esse inimigo, Jesus disse: ama ela. Ou ame-a, né? O português melhor. Ame-a. Ainda que ela me odeie, eu tenho que amá-la. Eu estou vencendo o meu inimigo. Porque o meu coração vai dizer assim: eu quero ver a Ana Maria de costa, quero pisar nela, né? O meu interior, não é assim? Fulano vai ver comigo. Mas quando eu começo a vencer o meu inimigo, eu digo: eu amo. O inimigo a ser vencido está dentro de você agora. Conversando com o Tiaguinho há uns 2 anos atrás, ele estava falando: Davi venceu um urso, um leão, um gigante, e perdeu a batalha para ele mesmo. Quando ele olhou a mulher, a concupiscência que está dentro dele, ele foi lá e disse: mulher, eu quero você. Sofreu tempos, caiu num charco horrível de lodo e perdição. Ele conta que
ele sentia a sua língua colar como no céu da boca. Ele sentiu as sensações da morte, porque o pecado trouxe isso. Aí ele diz assim: enquanto eu calei o meu pecado, envelheci de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim. Salmo 51. Mas tem um momento que ele diz: cria em mim, ó Deus, cria em mim o quê? E renova em mim o espírito reto. Não afaste de mim, né, a sua graça, o seu poder. Porque ele reconheceu que ele perdeu a batalha para ele mesmo. Vamos vencer o inimigo que está aí dentro? Se você já é lavado e remido no sangue do Cordeiro, batizado no Espírito Santo, vamos vencer. Não deixa o diabo usar o medo no vento. Quando ventar, você fala assim: maior é o meu Deus, ele cessa o vento. Amém? Maior é o meu Senhor. Quando o mar agitar, você fala: maior é o meu Senhor, ele acalma o mar. Vamos contar rapidinho aqui algumas pessoas que duvidaram da palavra de Deus. Em Gênesis 37, do 8 ao 9, você não precisa ler, você pode anotar. Conta a história de José. José era um menino de Deus. Também é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. José, ele é um tipo de Jesus. E Deus deu sonhos para o José. Esses sonhos eram a palavra de Deus para a vida de José. E como José era um adolescente, e adolescente tem uma característica, né? A maioria, não são todos, eles são ávidos, né? Eles querem contar novidade, porque o segredo da adolescência é você falar, dizer que você está na crista da onda. Não é assim? Não é? O menininho brinca de carrinho, né? No nosso tempo a gente pegava um arquinho assim de borracha, e a gente lutava para achar aquele arquinho, dobrava um arame em U, esticava em L, esquentava no fogo, furava o cabo de vassoura, pegava o arquinho, jogava e passava o arquinho por baixo assim e ia embora. Ou então bater pneu. Quem é da minha idade bateu muito pneu. A gente saía batendo pneu, pá, 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 pá. Aí corria na frente do pneu, fazia assim, pá, pá. Aí, quanta criança, quando vira adolescente, aí começa a observar os outros adolescentes, aí aquilo que nós falamos outro dia, né? Quer ser descolado, né? Sim ou não? Já fica... É descolado, masca chiclete todo o tempo. Sim ou não? Aí dá uma de casa grande, vai jogar bola, puxa o calção para ficar caindo, para dizer que é o cara, né? Jogar com o calção aqui ou jogar embaixo, dá na mesma. Mas o adolescente, ele quer dizer que é o cara, né? Não é isso? Aí ele vê alguém falando sobre som, cara. Os caras falam: som, o que você escuta? Heavy metal. O cara já começa a ouvir, nem sabe, ele já começa. Por isso que adolescente é influenciável. Pai tem que tomar muito conta de adolescente, porque ele é influenciável, ele começa a ouvir heavy metal. Aí ele fala com os amigos dele: ô meu, tava ouvindo lá, rapaz, AC/DC, né? Aí o outro fala: meu, eu tenho lá, eu não gosto muito, mas eu curto mais o Queen. Vou até deixar o bigode crescer. Então, muitas vezes, ele começa a mostrar que está curtindo a música para dizer que está na crista da onda, né? Aí ele vê alguém mexendo, não sabe nem dirigir, mas vê alguém, eu estou falando isso do meu tempo, alguém mexendo em som de carro, né? Aí ele quer entender tudo de som de carro. Aí ele vai lá ajudar a mexer, porque o som, eu sei montar som. Ele quer mostrar alguma coisa. Por isso que o pai de filhos crentes, ele deve investir na infância e tomar um pleno cuidado com o filho na adolescência, porque é a idade do risco. Eles são atrevidos, eles querem viver algo que eles não têm capacidade ainda, eles pensam que são sem ser. Aí aparece um com baseado, fala: aí meu compadre, é assim que fala, né? Aí meu compadre, meu irmão aí, ó, dá um beco, você vai viajar com... Aí chega em casa com o olhinho desse tamanhozinho, pequenininho, a mãe não entende, o pai não entende, que não tem maturidade, né?
Eles não estão nem aí. Tem pai que põe filho no mundo, parece coelho. Aí o menino entra com aquele olhinho pequenininho. O meu irmão mais velho, que serviu o exército, ele fez parte da PE, e ele ensinava o seguinte, para um pai saber se o filho estava usando maconha, quando o filho chegava, o pai falava assim, cospe. Se tivesse com a boca seca, era maconheiro. A PL fazia isso, parava alguém e falava, cospe, maconheiro. Naquele tempo que não se podia falar em maconha, anos 70, as pessoas falavam assim, maconha. Hoje todo mundo fala, maconheiro safado, sem vergonha. Não é assim que fala hoje? Para não falar outras coisas. Mas aí começa na adolescência. Porque tão ávido, todo mundo fala que quem usa droga, quem dá um beck, está na crista da onda. E o José é a mesma coisa. Só que o José era o contrário, ele era o avesso disso. Ele era aquele adolescente que ele andava com Deus e ele queria que todas as pessoas soubessem, ele queria fazer conhecidas as coisas de Deus. Então Deus lhe dava sonho, ele chegava para os seus irmãos e começou a contar seus sonhos. E no sonho dele ele disse, Deus me falou no sonho que eu vou dominar sobre vocês. Aí os irmãos deles olharam, porque o José era, se eu não me engano, o antepenúltimo filho de Jacó, que o último foi Benjamim, depois do José acho que teve mais um, me falha a memória. E o José demorou a nascer, porque a Raquel ela teve problemas, né? Teve aquela duração de 7 anos, né? 14 anos para o Jacó casar com ela. Então em 14 anos Jacó já tinha filhos com Lia, com Bila, com Leia. O Valdemar que ficou furioso. Mas então o José, ele é um dos filhos novos de Jacó, e ele vinha contando na sua adolescência para os seus irmãos. Ele achava que os irmãos dele, ele contando, os irmãos iam gostar dele. Nossa, o nosso irmão está no mesmo barco que a gente. Os irmãos começaram a questionar, começaram a achar que ele era presunçoso, e começaram a duvidar dos sonhos de José. Bom seria se eles tivessem confiado no sonho de José. E eu vou dizer uma coisa, bem-aventurado é você que crê na palavra de Deus. Quem está entendendo? Olha o que eles chamavam José. Eles diziam para o José assim, lá no versículo 19, eles diziam assim, e disseram um ao outro, um falava para o outro, eis lá o sonhador mor. Eles chamavam o José de sonhador mor. Eles duvidavam do sonho. Passou 25 anos, eles estavam comendo na mão de José. A palavra de Deus se cumpriu na vida de José. Não duvide daquilo que Deus fala. Quando você conhece uma pessoa, e essa pessoa é de Deus, ela tem testemunho de Deus, você já acompanhou ela, observou a vida dela em detalhes, e Deus está usando aquela pessoa, não duvide, né? Eu vou contar aqui sobre a irmã lá em São Carlos, né? Que nós citamos aqui há 2 domingos, a irmã Sueli. A pastora lembra muito bem que um dia ela nos chamou, e ela disse assim, pastores, eu estava orando, e Deus me mostrou 3 colunas, eu nunca vou esquecer isso, não posso esquecer. Uma coluna era a senhora, a outra coluna é o pastor, e a outra coluna é o terceiro pastor, que não era no caso o pastor Marquinhos, nem era pastor ainda. E ela disse, essa terceira coluna bateu na primeira e bateu na segunda e se rompeu. E eu orei a Deus, eu pedi a Deus para que evitasse isso, mas Deus disse que era inevitável. E Ele mandou alertar vocês, para vocês ficarem sobre aviso e orarem por essa situação. Isso 1 ano e meio antes.
Aí a palavra dela teve crédito no meu coração pelo testemunho de vida dela, pela posição, nunca entrou em confusão, vivia na igreja, nunca estava em confusão, nunca entrou em diz que disse, tinha um testemunho de vida, de oração, um testemunho fiel, uma esposa presente, uma mãe presente, uma pessoa conselheira. E aí houve a reciprocidade do Espírito, de haver comunhão de Espírito. 1 ano e meio depois começou, e quando começou a gente estava preparado, e ainda tentando fazer da situação, não deixar que a situação chegasse a um ponto extremo. Chegou, mas Deus falou. Não duvide da palavra de Deus. Quem está entendendo? Não duvide de quando Deus fala. Aguarde. O apóstolo Paulo é tão sábio que ele diz o seguinte: quando você ouvir uma profecia, seja qualquer um, você pode ouvir, no mínimo você retém o que é bom, mas não duvide, não sai detonando. Saiba guardar e ouvir a palavra de Deus. Os irmãos de José duvidaram e viram a mão de José, eles na mão de José e José governando sobre eles. Outra situação é a de Naamã, está em 2 Reis, capítulo 5, do 9 ao 14, que eu vou falar. O Naamã sai de lepra da terra dele, vem até Samaria, conhece o rei diz que não pode fazer nada, o rei lamenta rasgando as vestes. A notícia que o rei rasgou as vestes chega até Eliseu. Aí o Eliseu entende por que o rei rasgou, e ele diz: manda esse estrangeiro vir até mim. O estrangeiro, que é Naamã, vai até Eliseu. Ele para a comitiva dele, cheia de presentes, cheia de homens importantes. Ele para em frente à casa de Eliseu, e lá de dentro da casa de Eliseu, o moço de Eliseu informa: está aí o homem que o senhor mandou chamar. Aí Eliseu estava sentado, ficou, mas disse: vai lá e diz para esse homem mergulhar 7 vezes no rio Jordão, que passa alguns metros daqui, 7 vezes, e ele será limpo. A primeira coisa que o rapaz chegou lá e falou isso para o Naamã, ele vem saindo, aí o Naamã fala assim, a Bíblia diz que o Naamã se indignou, ele resistiu, ele duvidou, ele reclamou, ele chamou de dentro de si todos os seus inimigos. Resistência, indignação, Tem gente que fica falando assim: eu me decepciono com as pessoas. Sabe por que eu não me decepciono com as pessoas? Porque o meu coração não está nas pessoas, estão em Deus. Eu sei que todas as pessoas são falhas, e se eu esperar muito das pessoas, eu tenho que decepcionar comigo mesmo, Agora, ainda que eu esteja em estado de aprendizado, eu tenho que procurar produzir para as pessoas o melhor, que é muito fácil você mandar a bronca para outras pessoas. Me decepcionei com você, 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 com você também. Só que a vitória aqui não, que a vitória é vitória. Não, você tem que olhar para dentro de si. Fala: não, eu vou vencer. Ele trouxe todos os inimigos. Ele trouxe a dúvida, a resistência, a indignação, a desconfiança. Quando ele trouxe a desconfiança e a dúvida, na Síria tem o rio, o rio Farfai Albana, que é mais limpo do que esse rio aí. E outra, eu achei que ele ia sair de lá, vir até mim, colocar a mão sobre a minha cabeça, falar alguma coisa, agora ele me manda mergulhar. Ele duvidou, e ele pegou as coisas e falou assim: vamos embora. Tem gente que duvida, resiste, se indigna, fala mal. Aí vai o mais simples, o mais simples foi até ele, disse, eu gosto desse texto, porque ele disse: meu senhor Naamã, eu estava conversando com as pessoas aqui de perto, elas falaram que o que esse homem diz é tiro e queda, e ele mandou fazer uma coisa simples, mergulhar 7 vezes no rio. Vai lá e faz isso. Aí que ele ouviu, que ele foi e mergulhou 7 vezes e saiu limpo.
Mas tem gente que usa a dúvida, a indignação. Aí o pastor, eu vou embora da igreja porque o pastor passou perto de mim e não me cumprimentou. Pastor, não me cumprimentou. Deixa os inimigos interior vir. O pastor não, mas ele não olha para mim, não me dizendo não. O pastor não olha no fundo dos meus olhos. Tem gente assim. Ele põe a culpa no pastor, mas o inimigo está dentro dele. É dele. O problema é dele. Você vem na igreja para buscar quem? É o Senhor Jesus. Você pode vir na igreja, se eu não olhar para você, Jesus está com aquele olhão dele em cima de você e falando: abre o coração, meu servo, porque eu quero derramar sobre a tua vida. Agora você fica olhando para o pastor. A pastora passou perto de mim, lá em Minas, ali, igual um toco. É inimigo interior isso. Você tem que vencer esse inimigo interior, meu amigo. Se o diabo já está vencido, começa a vencer isso. Quer aprender a vencer isso? Sexta-feira é noite do Espírito Santo, é noite de orar. Vem orar. Vem jejuar, tem que ser igual aquela irmã que falava pra gente: pastor, meu marido já enjoa, meu marido já enjoa, meu marido ora. Quer vencer o inimigo interior? Vem se encher do Espírito Santo. Amém? Quem está entendendo? Amém. Que vamos ver uma coisa interessante aqui, outra figura que duvidou. Zacarias, você pode ler isso em Lucas, do 11 ao 20, capítulo 1, do 11 ao 20. Se você ler o versículo 1, o capítulo 1, você vai ver que, quando Deus fala a Zacarias, diz lá que havia um homem, casado com Isabel, né? Isabel era da descendência de Arão, ele de Abirão, ele também de Arão, né, de sacerdotal, que vivia uma vida íntegra, seguia os mandamentos, ele era fiel. E ele cumpriu o turno de Abirão. Ele estava sempre ali no turno dele como sacerdote, cantando, ministrando. Ia para casa, era um marido honrado. Isabel era uma pessoa honrada. Só que um dia eles casaram, ela não tinha filhos. Ele também não conseguia ter filhos, né? Ela já não tinha, casou, eles não tiveram filhos. Ele começou a orar, ele fez uma oração, só que os anos passaram, ele não teve resposta da oração. Ele continuou servindo a Deus fielmente. Presta atenção, tem gente que serve a Deus fielmente, mas o seu coração ainda está doente, o inimigo está amortecido lá dentro. Não adianta você ser, eu vou na igreja, eu cultuo, mas se você não deixar o Espírito de Deus matar esse inimigo que está dentro de você, vai acontecer com Zacarias. Vou contar a história. A Bíblia diz que ele e Isabel eram fiéis, seguiam os mandamentos. Aí um dia está ele ministrando no templo, ele olha à sua direita, tem um anjão lá. Aí ele olha, aí o anjo falou: sou eu, calma. Aí o anjo aproxima: olha, Deus manda te dizer, olha só, o anjo é o enviado de Deus, mensageiro. Ele diz: Deus manda te dizer que a tua oração foi ouvida, e que você será pai e Isabel será mãe. Ele virou para o anjo assim, o anjo ali. Eu estou velha, minha mulher está velha, não tem mais, o costume dela já acabou. Agora eu orei, mas anjo, eu sirvo a Deus, mas não acredito mais não. Tem gente que ele crê em Deus até quando há possibilidade. Quando não há possibilidade, ele não crê mais. Viu? Tem que crer quando não há possibilidade. Você tem que crer quando não há possibilidade. Porque crer até quando há possibilidade é fácil. Sim ou não? Sim ou não? Eu queria dirigir, mas eu perdi as duas pernas. Agora não tem mais possibilidade de eu dirigir. Não, tem. Deus prepara um cientista para inventar um controle que põe na tua testa, pensa o carro direito, esquerdo, mas você tem que crer até quando não há possibilidade alguma. Ele duvidou do poder de Deus. Sabe, quem duvida recebe uma carga sobre si. Aí o anjo falou para ele assim: olha,
Deus acaba de comunicar comigo, só porque você duvidou, porque a palavra dele ele não vai voltar atrás. Só porque você duvidou, você vai ficar mudo até o nascimento do seu filho. Presta atenção, da anunciação até o nascimento de João Batista, foi no mínimo 1 ano. Por que 1 ano, pastor? Se a gravidez é 9 meses. Eu acho que quando ele ouviu aquele ali, foi falar assim, ele foi cantar, não saiu nada, o Senhor é bom, né? Que era o turno dele de cantar, não saiu nada, ele falou, meu filho, pensou, eu só vou falar quando meu filho nascer, então vou correr para casa e vou fazer esse moleque logo. Ele chegou em casa e falou, Isabel, cadê tu, mulher? Aí eu estou aqui, meu velho. Ele falou, cadê você? Fez uma poesia, né? Ela falou, por que você está poético hoje, né? Não, ele não gritou, né? Você falou, você riu, mas ele não gritou, ele estava mudo. Mas ele bateu palma, chamou a atenção e falou com ela. Ela falou o que? Ele falou, ela o quê? O que foi, meu velho? Entendeu? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Ele falou ele fez gesto aí, chamou ela, já foi beijando, ela falou, você está romântico, diz alguma coisa poética para mim. Ele ela falou, mas por que você não está falando? Ele... Mas aí, por que eu digo 1 ano? Se eu pensar como Abraão, ó, daqui a 1 ano você vai ser pai. 3 meses foi para Deus restaurar o metabolismo de Sara. 3 meses para Deus restaurar o metabolismo de Isabel, ela ter condição de gerar um filho, manter esse filho por 9 meses. Ele esperou 9 meses, 1 ano, né? Os 9 da gestação mais 3 meses. Só quando João Batista fez, ele falou, glória a Deus! Voltou a falar, porque ele entendeu que toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao Senhor. Não duvide do poder de Deus. Existe um discípulo na Bíblia, chamado, está em João capítulo 1, a partir do versículo 45, chamado Bartolomeu ou Natanael. O Natanael, ele foi um pouco além. Ele não duvidou da palavra que saía da boca de Deus, mas ele duvidou da palavra viva de Deus. Ele duvidou da pessoa da palavra viva de Deus, que era o Senhor Jesus. Quando Filipe correu até ele e disse assim, olha, Bartolomeu ou Natanael, nós descobrimos, nós encontramos aquele que é o Messias, aquele prometido lá dos profetas, nós tivemos com ele é Jesus de Nazaré. Aí ele olhou, colocou a mão assim, meneou a cabeça e disse assim, porventura vem alguma coisa boa de Nazaré? Ele duvidou da palavra viva de Deus, o próprio Jesus. Você sabia disso? Tem gente que duvida. Porventura vem alguma coisa boa? Você sabe que eu não esquento isso não, eu sou uma pessoa resolvida, a minha família, nós nos amamos. A condição de negritude nossa. Mas você sabia que tem gente que fala assim, eu não vou lá porque eles são negros. Quero um pastor loiro. Sabia disso? Eu cheguei lá, eles são negão. É igual uma senhora uma vez, quando a gente fazia programa de rádio, ela veio, o senhor que é pastor, eu achei que o senhor era um velho. Tua voz no rádio é voz de velho. Falei, a senhora veio aqui para ser abençoada. Tem gente assim que ele cria na cabeça dele ideias. Natanael tinha ideia, não vem nada bom de Nazaré. E o menino não apresentou qualquer um, ele disse, aquele prometido, o Messias, nós o encontramos, e ele nos chamou para ser discípulo, vem conhecê-lo. Ele faz, porventura vem alguma coisa boa de Nazaré? Ele duvidou da palavra viva. Aí Jesus, eu acho Jesus o máximo, porque Jesus sabia disso, soube que ele duvidou, sem os discípulos falarem, né? Mas aí eu acho que ele falou, vou lá ver esse Jesus. Quando ele caminha, chega até Jesus, Jesus olha para ele, e diz para ele assim, eu vi você encostado numa árvore,
Ele olha para Jesus. Como ele viu se eu estava sozinho, em todos os ângulos que eu olhasse, ninguém estava me observando. E ele sabe que tal hora atrás eu estava encostado numa árvore. Aí ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Continua lendo o texto, você vai ver isso. Mas ele duvidou da palavra viva, o próprio Jesus. Não duvida de Jesus, não. Ele está dizendo para você assim: vem andar sobre as águas da prosperidade. Vem caminhar sobre as águas do meu mover, do mover do meu espírito. Vem caminhar sobre a tua casa nova. Vem entrar na tua casa nova. Vem entrar no teu carro novo. Vem ver os seus filhos estudando em boa escola. Vem ver a tua empresa funcionando. Vem ver o teu negócio fluindo. Jesus está chamando. Vem, não duvide não. Vem. As pessoas podem olhar, o vento pode soprar mais forte. Não olha, não repara o vento não. A chuva pode aumentar. Não repara a chuva não. Anda, pisa sobre as águas. Vai em direção à tua prosperidade, porque o Senhor Jesus diz: vem andar sobre as águas, porque eu sou contigo. 2015 será um ano de vitória. Vem, Jesus está chamando. Vem, Jesus está dizendo: toma posse daquilo que eu reservei para você. Não duvide do poder de Deus. Não duvide da glória desse Jesus. Fique em pé, fique em pé. Vai dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero a vitória. Eu vou andar sobre as águas da prosperidade em 2015. Eu terei a fé que o Senhor Jesus disse que quem tivesse diria ao monte: monte, vá para aquele lado, e ele vai. Meu Deus, Mateus 21. Jesus fala sobre essa fé. A fé que fez secar a figueira. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Porque eu não duvido. Eu não duvido. Eu não duvido do meu Senhor. Eu não duvido. Eu não duvido do poder do meu Senhor. Agora começa a abençoar o teu abril. Começa a abençoar o teu abril. Mês 4. Vem vitória sobre abril. Vai determinando. Abril. Vem vitória em abril. Não duvide de Deus, do poder nem da palavra. Você vai andar sobre as águas da prosperidade em abril. Seus celeiros, como você cantou, serão ampliados, se abrirão. Para a direita, para a esquerda, na sua frente, nas 3 dimensões terrenas. Nas 3 dimensões, a direita, a esquerda, a frente, você prosperará. Vamos entrar agora na 4ª dimensão. A 4ª dimensão do poder de Deus. A dimensão do sobrenatural. Toma posse. Não duvides e nem se engane. Eu sou o teu Deus e te falo, pois conheço tudo que vai no coração dos homens. Eis que posso todas as coisas, e se tu creres, então verá a minha glória e o meu poder e as bênçãos dos céus receberá.
nem se engane, eu sou o teu Deus, que te falo, pois conheço tudo que vai no seu coração, no coração dos homens. Eis que posso todas as coisas, e se tu creres, então verás a minha glória e o meu poder e as bênçãos dos céus receberás. Não duvide de Deus. Senhor, eu chamo para abril desse homem, eu chamo para o abril desta mulher, eu chamo para o abril desse jovem, dessa jovem senhora, desse jovem senhor. Eu chamo para o abril desta criança que está na escolinha, deste bebê, Senhor, que está no colo, desse bebê que está no ventre da mãe, desta senhora idosa. Eu chamo a saúde para o abril desta pessoa. Eu chamo, Senhor amado, o entendimento da tua palavra para o abril desta pessoa. Eu chamo a vida, Senhor. Eu chamo a vida para o comércio desse rapaz. Meu Deus, para as vendas desse moço, para o escritório desse rapaz, para a imobiliária, meu Deus, para o açougue, para o restaurante, para a lanchonete, para os trabalhos manuais, para os trabalhos artesanais deste homem, desta mulher. Eu chamo a multiplicação em abril de compradores, a multiplicação de clientes, de vendas. Eu chamo, meu Pai, a promoção do metalúrgico, do comerciante, do comerciário. Eu chamo, Senhor, a saúde familiar, a vida. Eu chamo a unidade para abril. Abril abençoado. Abril de vitória para esse jovem casal. Eu chamo, Senhor, o livramento nas viagens desta mulher que trabalha com representação, desse homem que trabalha em representação. Eu chamo, meu Pai, a proteção do Senhor em abril, assim como em janeiro, fevereiro, março. Abril o livramento para que possa ir e voltar debaixo da mão do Senhor e seja bem sucedido nas suas negociações. Eu chamo, meu Pai, em abril, a vitória, a saúde. Eu paraliso o infarto. Eu paraliso o AVC. Em abril, assim como em todo ano, eu paraliso o infarto, o AVC, a doença, o câncer. Eu paraliso e repreendo em abril. Em 2015, abril abençoado, porque, Senhor, eu creio, sim, eu creio em Ti, Jesus, sim, eu creio, Senhor, assim como nós ouvimos o testemunho, meu Pai, a Tua serva, ela não esqueceu o texto que foi pregado. Jesus, isso é maravilhoso, ela guardou a promessa. A medicina disse não, é quase impossível, é impossível. Mas ela creu na promessa, ela praticou o ato desde a portaria do condomínio. Talvez o porteiro não entendeu nada, os vizinhos não entenderam nada, meu Pai. Oh, Jesus, que abriu, possamos ser movidos para praticar atos proféticos, meu Pai. Para conversar com coisas inanimadas, Senhor. Eu determino a vitória. Eu determino a vitória.
Eu determino a vitória. Eu determino a vitória. Eu determino a vitória. Eu determino a vitória. Toma posse, abriu, abençoado.